Então, na semana passada, na sexta-feira passada, o Vitor, que não estava conosco na semana passada, Vitor, eu estou falando um pouquinho sobre o Jesus histórico, tá? Então, fiz alguns resumos de Cristologia, que é a disciplina na teologia que vai falar de Cristo, e aí estou fazendo um percorrer histórico, e nós chegamos no famosíssimo ministério de Jesus na Galileia. Paramos basicamente nesse tópico. Não no batismo, avançamos um pouquinho mais, mas ainda estamos no ministério de Jesus na Galileia. E é sensacional esse relato bíblico. Nós chegamos na eleição dos 12 apóstolos, tá? E também a pesca milagrosa. Na verdade, Jesus vai escolher os 12 e o primeiro que eles escolhem na pesca milagrosa. A gente tem em Mateus 4, 18, tá? O relato dessa pesca milagrosa, tá? E aí, avançando um pouco mais, Jesus vai ensinar e pregar. Tem uma parte aqui, para quem está com a Bíblia, eu vou hoje trabalhar bastante o Evangelho de São Mateus, tá? Então, Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia. A gente para aqui. Jesus percorria toda a Galileia. Se a gente, de repente, pegar um mapa, deixa eu ver se tem algum mapa aqui, rapidinho. Deixa eu abrir aqui um slide que tenha mapa, peraí. Acho que isso aqui tem, peraí. Eita, hoje estou ruim de mapa, hein? Não, esse aqui não tem, não. Peraí que eu vou pegar um mapa aqui rapidinho. Acho que essa primeira etapa aqui tem. Pode deixar que depois eu edito, tá? Esse material eu vou passar tudo para vocês depois, tá, gente? Não fiquem preocupados, não. A gente tem aqui. Eu vou explicar isso para vocês também hoje. Vou falar um pouco para vocês, se der tempo. Eu vou pegar duas passagens de Jesus hoje. As duas passagens que são os dois primeiros capítulos do meu livrinho, tá? O primeiro capítulo eu vou falar do Sermão da Bem-aventurança e no segundo capítulo de Jesus e a Samaritana. E tem tudo a ver com o contexto histórico do lugar, tá? Nós temos aqui os judeus. Olha só, tá vendo circulando? Nós temos aqui os judeus, tá? Com a capital em Jerusalém. Então, os judeus, tá? Tribo de Dan, tribo de Efraim, tribo de Benjamim, tribo de Rubens, tribo de Gade, Manassés, tá? Todos esses adoravam a Deus em Jerusalém. Isso é muito importante que a gente tenha noção para saber por que Jesus está na Galileia. Ok? Para você ter uma ideia, quem era da tribo de Benjamim? Paulo. Tá? Então, Paulo era considerado não um homem de grandes posses, mas por ser da tribo de Benjamim, era um bem-nascido. Paulo estudou em Jerusalém. Os que moravam em Efraim, em Dan, em Hebron, daí que vem Hebreus, tá? Em Judá, em Rubens, em Gabe, todos estudavam na cidade universitária, na cidade teológica de Jerusalém, tá? Então, os judeus adoravam a Deus em Jerusalém. Nós temos um outro bloco, que é o bloco, não bloco, né? Mas o bloco do norte, que são os
galileus. Ok? Os galileus adoravam a Deus não no Monte Garizim, mas no Monte Hermon. Tá? E também em Jerusalém. Como que esses galileus adoravam a Deus em Jerusalém? Principalmente uma vez por ano, tá? Eles saíam daqui, da Galileia, que é o Mar da Galileia, tá? Esse pequenininho aqui. Saíam daqui, vinham por aqui, por barco, pelo Mar Mediterrâneo, e vinham para Jerusalém. Dificilmente fariam essa travessia aqui, ó. Ó, esse aqui é outro mapa. É a mesma coisa, tá? Esse aqui tá menor. Aqui tá o Rio Jordão, ó, onde Jesus foi batizado. Ok? Então nós temos dois blocos. Nós temos os judeus no sul e os galileus no norte. E no meio tem os samaritanos. O que dividia galileus e judeus eram os samaritanos. Aqui nós temos uma casta privilegiada judaica. Aqui nós podemos dizer que são os bem-nascidos. Os galileus eram pobres. E os samaritanos, além de pobres, eram malditos. A gente vai ver isso nessa passagem bíblica que nós vamos estudar agora e na passagem bíblica que se segue. Quando você estuda a vida de Jesus fora desse contexto, minha gente, você vai alcançar algumas coisas. Quando você entra dentro do contexto histórico, dentro do lugar que Jesus está, você passa a ver coisas que você outrora não via. Eu não vou entrar agora na questão do Monte Ebal, do Monte Garizim, porque nós vamos estudar isso daqui a pouco, mais tarde. Se der tempo, começamos hoje, tá? Então nós vamos entrar primeiramente nos judeus e nos galileus. Jesus vai em Jerusalém quantas vezes? Quem saberia? Em toda a sua vida. Ele vai e se perde uma vez, com 12 anos. Depois ele vai e encontra com Nicodemos, João 3. És mestre em Jerusalém e desconheces essas coisas, Nicodemos. O que é espírito, o que é carne, é carne. Jesus fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo da água do Espírito. E Jesus, ele desce para Jerusalém, na verdade, ele sobe para Jerusalém, porque o sul, nesse caso aqui, é uma subida, apesar do mapa estar assim. Ele sobe para Jerusalém para ser crucificado. Então, Jesus está em Jerusalém 3 vezes. Jesus prega a palavra de Deus muito pouco nesse território aqui, ó. Muito pouco. Quase nada. Quem Jesus quer verdadeiramente? Porque aqui, gente, em Jerusalém, está o Sinédrio, está os fariseus, está os saduceus. Entende? Apesar de Jesus ter sido muito duro com esses personagens, o Sinédrio, os saduceus, tá? Os fariseus, os escribas, os ditos doutores da lei, esses caras eram verdadeiramente pessoas que buscavam uma vida de santidade. Entende? Só que eles estavam sobre o jugo da lei. A lei, para eles, não era uma salvação. A lei apontava que eles eram maus. É diferente da nova lei. É diferente da nova e antiga aliança, nova e eterna aliança. A justiça de Deus no Novo Testamento é que Jesus nos salva.
E no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, é uma justiça que oprime. É uma justiça que fala que aquela pessoa é pecadora e que jamais vai alcançar Deus. Entre os fariseus, tinha muita gente que buscava a santidade, que observava as escrituras. Nicodemos era um. José de Arimateia, outro. Entre outros grandes fariseus. Paulo era um fariseu. Paulo era do Sinédrio. Tá? E de acordo com a lei que ele observava, ele buscava também a santidade. Jesus não veio para pregar especificamente para esse povo. Esse povo é o povo que observava a lei em suas minúcias. Entende? Não deixava passar um grãozinho da lei. Jesus não veio pregar para esses. Jesus veio pregar para galileus pobres e para samaritanos amaldiçoados. E a gente vai entendendo aos poucos o que é a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, entende? A igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou não é uma sociedade de perfeitos. Muito pelo contrário. Tá? Os galileus adoravam a Deus no Monte Hermon, mas preferencialmente no Monte Tabor. E os samaritanos no Monte Garizim. Mostrando que entre esse povo que adorava o mesmo Deus, tinham divisões ferrenhas. Vou voltar para outro slide. Isso. A gente tem, sem dúvida nenhuma, o primeiro grande sermão de Jesus. Eu vou começar o meu livrinho, depois da apresentação. Eu falo um pouquinho aqui com o processo formativo. E eu começo exatamente dessa maneira, na página 14. Quem tem o livro aí, acompanha. O célebre Sermão da Montanha é o primeiro grande discurso de Jesus, apresentado pelo evangelista São Mateus. Jesus se torna, assim, o primeiro a catequizar, revelando um programa de vida a todos que querem pertencer a seu reino. Moisés nos deu a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus nos dá 5 grandes discursos apresentados por São Mateus. Então, você tem que se atentar a dois momentos. Primeiro, o Sermão da Montanha, gente, é um checklist, como que num quadro. O que você precisa para ser cristão? Isso, 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 isso e isso. Jesus vai como que fazer um escrutínio. O que é um escrutínio? Uma lista de como que nós temos que nos comportar para dar seguimento ao que ele está falando. O Sermão da Montanha é a base, verdadeiramente, de uma nova religião. Se alguém tem dúvida que Jesus Cristo fundou a igreja e quis não apenas uma igreja-templo, mas quis uma outra religião, é que não entendeu o Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha, verdadeiramente, vai romper com toda a tradição judaica. Jesus aqui, ele fala que a tradição judaica não alcançou o seu objetivo. Que a lei mosaica alcança até um determinado momento. Jesus não veio abolir a lei. Jesus veio completar a lei. Veio dar um sentido espiritual à lei. E não apenas um sentido legalista. A letra mata.
O Espírito vivifica. Os judeus, isso, você vai ver isso na carta aos Romanos. Se você pega, né? Paulo vai falar aos Romanos. Olha, qual que é o pecado dos gentios? Não ter reconhecido Deus nas coisas. Qual que é o pecado do judeu? Se apegar à lei pela lei. É como hoje, né? Hoje nós cristãos católicos vamos dar uma palestra num retiro, num grupo jovem sobre pecado. Aí a gente fala do pecado, o pecado em si. O pecado, falar sobre o pecado em si não tem sentido nenhum. O pecado deve ser acompanhado da remissão, da salvação, da confissão, do batismo. Falar do pecado pelo pecado é se tornar um judeu que falava da lei pela lei. Não tem sentido nenhum. Jesus vai romper com o judaísmo. Vamos avançar. Quais são os 5 primeiros discursos de Jesus? Eu coloco isso lá na página 14. Moisés nos deu a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Jesus nos dá 5 grandes discursos apresentados por São Mateus. O primeiro é o Sermão da Montanha, depois o discurso da missão, discurso das parábolas, discurso sobre a igreja e o discurso das oliveiras. Mateus 5, Mateus 10, Mateus 13, Mateus 18 e Mateus 24. O Sermão da Montanha, texto que vamos apresentar brevemente nesse capítulo, que é o primeiro, não traz um sentimento de continuidade ou ao Antigo Testamento, ao judaísmo e ao Antigo Testamento. Em si, nos apresenta algo a mais, um caminho de santidade, um protocolo da nova aliança, a constituição do novo povo de Deus, centrado num programa de vida que se inspira na pessoa de Jesus e em seus ensinamentos. Agora vamos para a Bíblia. Eu, no livro, eu vou explicar parte por parte. E o livro, para quem ainda não comprou, para quem ainda não tem, ele vai fazer uma catena. O que é uma catena? É uma escadinha. Tá? Então, por exemplo, você pega lá, Mateus 5:1. Vendo as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximou-se dele os discípulos e pôs-se a falar e ensinava, dizendo. Eu coloco exatamente isso aqui no livro e vou explicar. Vendo a multidão, sem dúvida é uma mensagem para a humanidade. O Evangelho de Mateus é escrito diretamente aos judeus. Mas Jesus não se limita a um grupo, a um povo, se dirige a mensagem ao novo povo de Deus. A todos os que querem e têm boa vontade para acolher a sua mensagem. Expliquei a primeira linha. Subiu ao monte, isto é, se colocou na presença de Deus. Mas ele é Deus feito homem, que quis cumprir as Escrituras. Então, eu vou explicando parte por parte da passagem bíblica. Eu não vou fazer isso aqui com você. Primeiro, que você não vai comprar um livro, né? Se eu fizer isso. E segundo, que vai parecendo que eu estou fazendo um merchan do livro, né? Mas tem que divulgar mesmo, porque foi feito com muito carinho e amor. E o livro serve exatamente não para ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro com o livro é Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, essa galera, né? A gente que publica um livro simples assim, é mais para divulgação do trabalho do que para ganhar um troquinho. Mas eu não vou fazer isso com vocês porque demandaria um tempo maior. Mas eu vou pegar algumas coisas que são centrais do Sermão da Montanha. Vamos lá dar uma olhada. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes que são perseguidos por causa da justiça,
porque dele é o reino dos céus. Então, são 8 bem-aventuranças. Claro que eu peguei aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém. Se você pegar outra tradução, por exemplo, a tradução que eu uso no livro, tá? É a tradução da editora Vozes, tá? E lá vai falar exatamente, né? Felizes têm espírito de pobre. E aí eu vou explicar. Felizes os que choram. Felizes os mansos. Felizes têm fome e sede de justiça. Felizes os misericordiosos. Felizes os puros de coração. Felizes os perseguidos. Tá? E assim sucessivamente. Se você pegar outra tradução, vai aparecer o quê? Bem-aventurado. Felizes e bem-aventurado é a mesma coisa. Ok? Agora, vamos para a literalidade bíblica. Felizes os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Para tudo. Como é que alguém pobre pode ser feliz? Será que é só pobre de espírito? Tem alguém me chamando aqui, deixa eu ver quem é. Será que é alguém que é só pobre de espírito? Ou é o pobre pobre? Eu acho. Pode dar a opinião aí? Claro, meu irmão. O meu entendimento, embora tenha sido a tradução pobre de espírito, mas o meu entendimento é pobre pelo espírito. Sim. Ou seja, eu sou pobre na matéria para que eu possa enriquecer o meu espírito. Sim, é exatamente essa é a exegese. E é exatamente isso que eu coloco no livro, Mauro. Perfeito. A pobreza. Eu nem li o teu livro ainda, hein? Vou ler, mas ainda não li o teu livro, não. Ainda. A pobreza aqui é uma pobreza verdadeiramente pobreza. Claro que a pobreza tem duas acepções. E eu vou trabalhar isso no livro. A pobreza é aquele que não tem o pão, e a pobreza é aquele que não reconhece nada de bom em si e no outro. Padre Francisco tem uma frase, eu coloco até aqui no livro, se não me falha a memória, que é a seguinte: tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Então, é essa conotação também. Agora, isso choca inteiramente com o judeu. Tá? Por quê? Dentro do processo judaico, você exaltar a pobreza é algo quase que abominável. Por quê? A pobreza estava relacionada a uma maldição divina. Quem é um maldito? É aquele que cometeu um pecado e foi castigado fisicamente por Deus. O judeu tem essa concepção muito arraigada. Por exemplo, quem é o leproso bíblico? O leproso bíblico não é aquela pessoa que ficou doente porque teve uma higiene pessoal um pouco complicada, um calor muito grande, um frio muito grande, as intempéries de um clima muito complicado. Ele pegou uma doença, ele pegou uma moléstia. Não. Ele está sendo castigado por algum pecado que ele ou a família dele cometeu. Olha isso. Isso a gente tem na lei falando isso. Se você pegar um pouco essas questões, isso vai desencadear na teologia da prosperidade. Não a teologia da prosperidade neopentecostal. A teologia da prosperidade judaica. É a oração do fariseu, né? Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a ele. Porque ele é um maldito.
A pobreza física estava relacionada não a uma questão social, mas uma questão espiritual. Então, se uma pessoa fosse pobre, verdadeiramente pobre, era porque, de certa maneira, o contato dela com Deus não era íntimo. Porque Deus jamais deixaria que uma pessoa fosse pobre. Entende? Cristo, quando fala, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres em espírito, ele está falando, olha, eu vim para todos. Cristo, nesse momento, ele tira a maldição da lei que fala que quem tem uma doença, que quem passa necessidade financeira, que quem não é próspero, também é acolhido por mim. Jesus, nesse momento, ele vai colocar dentro da sua nova lei, da lei do amor, não apenas os melhores, não apenas os santos, ele vai colocar todos. E ele vai continuar. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Mas será que ser manso é bom? Sofrer? Bom é ser colérico, é falar, é gritar, é ser ouvido. Não, não. Bom é o manso. Felizes os aflitos. Então, olha só. Se você é pobre e sofre, eu vim para você. Olha isso. Cristo ele vai quebrar com uma lógica judaica de quem passa por alguma dificuldade da vida está afastado de Deus. Isso é comum no Antigo Testamento. É comuníssimo no Antigo Testamento. A lei fala isso não explicitamente, mas os fariseus pegaram os 10 mandamentos e transformaram em 600. Se eu cometesse algum pecado, eu ficaria impuro por 7 dias, e segundo as minúcias da lei, principalmente o Talmud, Deus não escutaria a minha prece. É muito pelo contrário. É muito pelo contrário. No relato da criação, quando Adão come a maçã, lá, o fruto proibido, e ele se esconde de Deus, o relato é sensacional. Adão, por que se escondes? Ah, porque eu estou nu. Tá, mas quem disse que você estava nu? Por acaso comeu do fruto que eu proibi? O meu espírito não consegue entrar em contato com o seu. Olha, o pecado. Mas quem quer entrar em contato com o homem não é o homem com Deus, é Deus com o homem. Então, Deus se inclina ao pecador. Deus se inclina ao pobre. Deus se inclina ao manso. Deus se inclina ao aflito. O que Jesus está falando? Olha, todo mundo que o judeu fala que é maldito, para mim é bendito. Todo mundo que o judeu fala que é amaldiçoado, para mim é bem-aventurado. Isso, longe de ser um discurso, pelo amor de Deus, antissemita, tá, gente? Mas é um discurso de ruptura. Jesus rompe com a tradição judaica. E ele vai lá, ó, felizes que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. O 10 é sensacional, né?
Felizes que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. 11. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, dizendo todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É interessante você pegar a tradição profética. Eu falei isso para vocês, usando o exemplo de 2 profetas, Isaías e Oséias, que são contemporâneos. Isaías vai falar a palavra de Deus. Moisés vai viver a palavra de Deus. Não que Isaías não vivesse a palavra de Deus. Só que Deus está tão cansado com aquele povo, né? Oséias fala para um grupo, Isaías para um outro grupo, que ele vai usar o profeta, a vida do profeta, para pregar. Então, Oséias vai casar com uma prostituta, Oséias vai ter filhos com a prostituta, Oséias vai botar nomes com recados para o povo. E quando a prostituta já está velha e ninguém quer a prostituta, e a prostituta vai ser vendida no mercado, Oséias vai lá e compra a esposa, mostrando que grande amor Deus tem por Israel. E ele, Israel, se comporta como se fosse o quê? Uma meretriz. Jesus aqui, ele vem, de certa maneira, cumprir as profecias, tanto de Isaías quanto de Oséias. Mostrando, olha, todo mundo que sofre, todo mundo que é pobre, todo mundo que é aflito, todo mundo que tem problema com justiça é perseguido, olha, você é bem-aventurado. Eu vim para você. O que Jesus está falando? Olha, a religião não é para alguns. É para todos. A religião não é para os mestres da lei, para os doutores da lei, para os saduceus. É para eles também. Mas é para você. Uma religião que não é universalista é um problema muito grande. E o judaísmo não era universal. E é por isso que a igreja recebe no século IV a alcunha de católica, que significa universal, para todos. Entende que passagem interessante é essa? Jesus verdadeiramente funda a igreja. Claro, os exegetas vão falar que Jesus funda a igreja em todos os seus momentos. Desde o Antigo Testamento, a gente já tem a prefiguração da igreja. A gente vai ver isso quando nós estudarmos eclesiologia. Nós vamos estudar a igreja no Antigo Testamento. Agora, nós temos pontos altos onde Jesus vai estabelecendo o pilar da nova aliança. Não é apenas na cruz que Jesus funda a igreja. Sabe quem me tirou essa dúvida pela primeira vez? Se não me falha a memória, em 1996, Padre João Rosa. Eu perguntei, padre, que momento Jesus funda a igreja? Aí ele fala, em todos. Todos os momentos, é no catecismo. Claro, nós temos pontos altos. Ah, o lado aberto de Cristo que jorrou sangue e água na cruz fundou a igreja, sem dúvida nenhuma. Mas o Sermão da Montanha também. Então Jesus vai colocando alicerces. Jesus universaliza a mensagem nesse momento. Jesus dá a possibilidade, nessa passagem bíblica, de Paulo mais tarde ir pregar em Roma. Um momento de enculturação gigantesca, né? A sua carta magna, a carta epístola de Paulo aos Romanos, sensacional. O judeu jamais pregaria a fé. Você nunca vai ver um judeu batendo na tua porta pedindo para você ir no culto dele. Porque é uma religião extremamente nacionalista. É uma religião de sangue. O que Jesus está falando? Não.
Bem-aventurados são todos aqueles que sofrem, todos aqueles que padecem. E a gente tem os sofrimentos e as afirmativas. Olha só no livro como é que está. Felizes que têm espírito de pobre, porque dele é o reino dos céus. A pobreza para os judeus, principalmente para os partidos dos fariseus, é uma maldição. Isto não se encontra de forma clara no Antigo Testamento, mas é denunciado por Jesus no Evangelho de Lucas 18:9. Ser pobre não era simples falta de recurso. Para o povo do Antigo Testamento, era um castigo por um pecado cometido, era um sinal de pecado, a pobreza. A personificação do pecador é o leproso, esmagado por Deus por seus delitos e excluído socialmente. O fruto do pecado, para essa interpretação judaica, é o sofrimento físico. Olha, uma vez eu fui numa igreja, não vou falar onde que é, católica, tá? E a pessoa falou assim, olha, se você tiver em pecado, meu irmão, não adianta você clamar a Deus, porque o pecado impede que a sua oração chegue a Deus. Eu quase tirei o sapato e taquei nele. Claro que depois eu fui lá falar. Falei assim, meu cara, da onde você tirou isso? Quase que eu chamei ele de rabi, né? Porque quem fala isso é o judeu. Tá? E aí vai, ó. É lícito reduzir e amenizar o sofrimento, tornar a vida mais amena, mais leve. Porém, é impossível uma vida em um cristianismo sem a dimensão do sofrimento. Gente, uma proposta religiosa que exclui o sofrimento, só o budismo, né? Não é uma proposta ocidental. O cristianismo, verdadeiramente, é a religião da configuração do sofrimento com o sofrimento de Cristo. O que Paulo vai falar? Olha para a cruz de Cristo. Faltou alguma coisa daquele sofrimento? Se faltou, complete em sua carne. O cristianismo católico, principalmente o cristianismo medieval e o cristianismo do século XVIII, por exemplo, XIX, você pegar Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, no século XIII, né? Santa Teresa d'Ávila, assim sucessivamente, eles quase pedem para sofrer. Porque o sofrimento tem uma essência purgatória para o católico, verdadeiramente. Né? Santa Teresa, né? E que venham, aqui estou, né? Se quiseres me dar sofrimento, né? Dá-me forças para suportar. E que venham, aqui estou, não afastarei o rosto ao meu Deus, dai-me somente coragem. E que venham. Então, o cristão é aquele que encara o sofrimento não como maldição, mas como a possibilidade daquele sofrimento se tornar algo melhor. Tá? O pecado não é imagem e semelhança de Deus. Entende? Deus não criou o pecado. E Deus não criou o homem com o pecado. O homem contraiu o pecado. Entende isso? O homem abraçou o pecado por orgulho. Agora, isso não quer dizer que se ele cometer um pecado, ele vai ser esmagado por Deus. Isso é uma visão veterotestamentária. A justiça de Deus em Jesus é uma justiça de Deus que redime, que fala, meu filho, comece de novo. Vamos, começa de novo. Comece de novo. Se você pega toda a vida de Jesus, todo o seu ministério de Jesus, todas as passagens de Jesus, ele vai verdadeiramente colocar o Sermão da Montanha aparente várias vezes. Quer ver uma sensacional, que é uma das minhas prediletas? O Jovem Rico. Mostrando que o cristianismo não é uma imposição. O cristianismo é uma proposta, gente. É uma proposta.
e que, se não é abraçada livremente, é inválida. Se você abraçou a fé cristã católica e não foi livre, é inválido. Por isso que nós temos o sacramento da crisma, que é o sacramento da maturidade. O sacramento que você vai, perante o bispo, testemunhar a sua fé diante do bispo e da comunidade. É uma proposta. Jesus vai se encontrar com um jovem rico. Rabi, o que preciso para ser perfeito? Cumpra os mandamentos. Ô jovem, isso faço desde minha tenra infância. Como é que esse menino respondeu? De acordo com a lei mosaica. De acordo com a Torá. E é por isso que Paulo vai falar em Romanos 13 que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tenho amor, eu não sou nada. É uma lata vazia que desce pela escada. Só faz barulho. Quando o jovem rico fala que cumpre os mandamentos desde sua tenra infância, ele está cumprindo algo totalmente preceitual. Não que isso não tenha valor, entende? Tem valor, mas não passa disso. É um preceito. É um costume. Entende o que Paulo vai falar? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Olha, ainda que eu tivesse o dom da ciência, das profecias, das línguas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. O que Paulo está falando? Desculpa o termo, tá? Ainda que eu fosse o pica das galáxias, que eu fosse o melhor professor do planeta Terra, que eu soubesse todas as escrituras, que eu soubesse tudo de história. Só que se eu não tiver amor, eu não sou nada. A tradução da Bíblia do Peregrino é sensacional. Não sei se está aqui. Deixa eu ver se a tradução da Jerusalém, como é que está aqui. Ó, ainda que eu falasse língua dos anjos e dos anjos, se não tivesse a caridade, o amor, seria como um símbolo que tinha. Ainda que tivesse o dom, seria como um bronze que soa ou um tímbalo que tine, um símbolo que tine. Vocês sabem o que é um bronze que soa? Quem sabe? Um bronze que soa. É um trompete. E um símbolo que tine. O que é um símbolo, gente? Símbolo ou tímpano, tá? É aquele tambor que tem nas orquestras, que tem um coro fininho, né? Os alunos de história que estão participando aqui conosco ouviram uma ópera na quarta-feira passada, então com certeza tinha um símbolo, um tímpano, né? Tímpano por quê? Porque a membrana é fininha, é aquele tambor gigantesco. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu sou como uma orquestra. Qual que é a tradução disso, né? Eu sou tal como uma orquestra que toca desencontrado. Já viu quando tu vai na igreja e o violão está mais alto que a voz? Isso acontece nas nossas igrejas. Isso acontece só aqui na Diocese de Petrópolis. Tá? Aí na Diocese de Barreiras isso não acontece. Tá? Nem São José do Vale do Rio Preto. Acontece aqui em Petrópolis. Tá? Por quê? Fica desencontrado. É exatamente isso que Jesus está falando. Não adianta você ter tudo e não ter um espírito de pobre. A gente vai ter aqui, eu vou falar também no capítulo, né? A relação dos bens materiais. Eu vou falar lá na atividade, quer ver? Ó?
tem atividade no livro, né? Ó, felizes os que têm espírito de pobre, porque deles é o reino dos céus. O que tem um espírito de pobre? Qual a sua relação com os bens materiais? Os bens materiais te servem ou tu serve o bem? Qual que é a relação? Tu é escravo do bem ou o bem é teu escravo? Você Essa serve. colocação é perfeita. Não é? Você serve o bem ou o bem te serve? Quer ver um exemplo? Eu tenho um vizinho que é uma pessoa sensacional. Mas todo domingo, impreterivelmente, ele fica a parte da manhã toda dele alisando o carro. Nada contra. Mas eu fico me perguntando, quem serve quem? Entende? Pô, se ele está só alisando, menos mal, né? Pior se ele estivesse gastando a água lavando, né? Todo domingo, né? Sim, é essa a questão, né? Olha, coitado, ele tira até os bancos do carro. Todo domingo. Olha isso. Uma vez, deixa eu contar uma história para vocês, que essa aqui é legal. Já são 8h30, né? Essa aqui é legal. Eu estava no seminário nessa época e o Padre Francisco me contou essa história. E eu tive a oportunidade, ele me contou uma história parecida e eu tive a oportunidade de viver uma história também quase que idêntica ao que o Padre Francisco me contou. Eu vou contar a que eu vivi e depois eu contei para o Padre Francisco. Quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu gosto muito de madeira. Madeira. Eu gosto muito de móveis de madeira, eu reformo coisas. Hoje mesmo, um amigo meu passou aqui perto da minha casa e ele viu aqui numa lixeira que tem algumas portas de madeira jogadas no lixo. Ele me ligou e falou assim, Bruno, corre na lixeira que tem em frente à sua casa, tem 3 portas de madeira. O que eu fiz? Peguei as portas de madeira e fiz um biombo. Assim, 10 minutos. Eu gosto de fazer isso. O que acontece? Uma vez eu estava no seminário e eu estava fazendo missão em Teresópolis. Teresópolis para quem não é de Petrópolis, é como Petrópolis. Tem uma zona extremamente urbana e tem uma zona também rural. A zona rural de Teresópolis é muito próspera. Muito próspera. E nós ficamos numa casa de plantadores de hortaliça, que saíam caminhões e caminhões para o Ceasa. Eu, na época, estava lá com um grande amigo, o padre Carlos Caridade, que hoje está na Amazônia, em Parintins, fazendo missão. E eu, como seminarista, devia ter uns 18, 19 anos no máximo, da idade do Vitor, aí, Vitor. E nós entramos numa casa para jantar. E aí, o que aconteceu? Estava o padre, eu, 2 filhos dessa senhora que nos acolheu, a senhora, que já era uma pessoa de meia idade, assim, uns 60 anos, e mais 3 pessoas. A mesa não ficou cheia, porque a mesa era gigantesca. A mesa devia ter, sem exagero, umas 10 cadeiras de cada lado. Tá? 10. E cabeceira. Muito grande a mesa. Uma mesa linda. Quando eu cheguei à mesa, antes de sentar, eu virei para a moça e falei assim, nossa, essa mesa é de jacarandá. Quem conhece madeira, jacarandá é uma madeira de lei. Por que é uma madeira de lei? Porque só a coroa portuguesa podia extrair. Então, era uma madeira que tinha uma lei que só a coroa portuguesa podia tirar. Então, é uma madeira de lei. Né? Essa mesa aqui é de jacarandá. Linda mesa. Ela falou, nossa, você conhece madeira, hein? Eu falei, conheço um pouquinho. Passou alguns segundos,
a senhora estava chorando. Mas chorando copiosamente. E aí eu olhei para o padre, olhei para o meu amigo que estava comigo, Leonardo, olhei para o Fabiano, que hoje é padre, está em missão na África. Tipo assim, aí eu, senhora, eu falei alguma coisa errada? A senhora me perdoa. Não, meu filho. É que a gente nunca sentou nessa mesa. Vai ser a primeira vez que a gente vai sentar nessa mesa. Meu marido não teve a oportunidade de sentar nessa mesa, ele morreu antes. Tá vendo essa casa, Bruno? Deixa eu perguntar meu nome. Tá vendo essa casa? É uma casa bonita, não é? Vocês vão ficar lá em cima. Ela acolheu a gente na casa dela por uma semana. Espetáculo a casa. Vocês vão ficar lá em cima, vocês vão ver, tem conforto, tem lareira a casa, tem lareira em alguns quartos. É uma casa de primeira linha. A senhora começou a chorar, e aí ela falou assim, pô, Bruno, tá vendo essa casa? Essa casa é muito bonita, essa casa tem tudo, a gente já fez de tudo na casa, mas meu marido nunca teve a oportunidade de sentar nessa mesa. Por quê? Porque ele morreu antes. Ele construiu essa casa, mas destruiu o lar. Eu preferiria, ela falou para mim, eu preferiria morar num barraco e ainda ter o meu marido. Porque ele consumiu a vida dele toda para construir essa casa. E eu te pergunto, para quê? Então essa era a relação entre os bens materiais. Quem servia a quem? Então essa seria a relação entre, basicamente, os bens materiais. Quem serve quem? Uma coisa que você tem que se perguntar. Jesus, ele vai trazer um novo sentido, não apenas aos bens materiais, tá? Mas um novo sentido à pobreza, ao sofrimento, à aflição. Coisa que o judeu via como uma maldição e não como algo que pode acontecer na vida da pessoa. Por exemplo, você achar que uma doença na sua família é uma maldição, não é uma maldição. É algo que pode acontecer. Se achar que uma perca de emprego na sua família é uma maldição, não é uma maldição. É algo que pode acontecer. Se achar que uma morte de repente inesperada de algum ente querido é uma maldição, não é uma maldição. É algo que pode acontecer. Agora, o sofrimento é algo que é inerente à nossa vida. E é aí que Jesus vai falar dos tópicos mais interessantes, a questão da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles é o reino dos céus. O que é ter misericórdia? Misericórdia é a junção de duas palavrinhas. Miserere, cardia. Miserere vem de miserir, que é miséria. Cardia vem de córdia, que é coração. Então é você olhar a miséria do coração do outro. Olhar a miséria do coração alheio. Como que a gente aprende a ter misericórdia? Sofrendo. Ninguém aprende a ter misericórdia na escola, gente. E é por isso que quanto mais velho, mais experimentado, mais misericórdia a gente tem dos outros. Dificilmente um jovem vai ter misericórdia de alguém. O jovem, geralmente, ele é impetuoso. Ele está pronto para julgar. Por quê? Porque ele ainda não experimentou o sofrer.
Com o passar dos anos e a vida que nós temos, que é uma vida também de labuta, de sofrimento, a gente vai passar a configurar no outro o que a gente vive. E o que a gente vive no outro. Jesus fala que bem-aventurados os misericordiosos. Então, o que Jesus está falando para a gente? Olha, tem que ter misericórdia do irmão, tem que ser manso, tem que ser humilde, tem que ter espírito de pobre, tá? E as 8 bem-aventuranças. Gente, 15 para as 9, quase 15 para as 9. A gente vai parando por aqui, tá? Eu vou parar